Olá, meu nome é Rogério Gomes Araújo, eu sou engenheiro químico, doutor em engenharia de materiais. Tenho 59 anos, nasci no Rio de Janeiro e hoje eu vou contar um pouco da minha história, principalmente voltada à engenharia. Bom, meu pai era português, Orlando Areias Araújo, veio para o Brasil com 13 anos de idade, né, com a família, tentar uma vida melhor no Brasil. E minha mãe era professora de alfabetização e ensino primário. Bom, o meu pai teve uma intenção que eu e meu irmão, né, nós somos só dois irmãos, tivéssemos um curso superior, porque ele nunca teve um curso superior. Meu pai veio com dificuldade, a família com dificuldade para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Ele trabalhava desde o início na área têxtil, na parte comercial de tecidos, passou por várias posições, até ser representante de tecido no Rio de Janeiro e teve uma vida de sucesso, né? No máximo, mas ele chegou a fazer um curso de contabilidade. Minha mãe fez curso normal, era professora, né? Bom, então o interesse que meus pais sempre tiveram é que a gente tivesse um curso superior. Eu e meu irmão, o meu irmão fez engenharia mecânica, meu irmão é mais velho, e eu fiz engenharia química, né? Eu tive uma infância muito feliz no Rio de Janeiro, em Botafogo, naquela época, né, década de 70, 80, a cidade era muito mais tranquila, muitas brincadeiras de rua, fui criado sempre muito solto na rua, praticando esportes e brincadeiras de rua, então essa foi a minha infância muito boa, né? Eu estudei em escolas particulares, né? Só dois colégios, onde eu fiz o meu primário e outro colégio que eu fiz meu ginásio, né, que seria o segundo grau, e o primeiro grau, né, o ginásio científico, né, que era da época como era chamado, né. Então nessa época meus pais já tinham condições de me proporcionar um ensino em colégio particular. O meu irmão já não teve tanta sorte do início, né, porque ele teve passagem pela escola pública também, antes de ir para uma escola particular, perto do vestibular, né. Então, com essa ideia sempre de fazer um curso superior, que curso eu vou fazer? Então, quando estava chegando próximo ao vestibular, eu tinha 17 anos. E assim, o que, que eu vou ser? Né? Qual é a profissão que eu vou tomar? Né? Eu gostava muito de matemática, de química e de física, então eu falei assim, não, vou optar por uma engenharia química. Achava interessante, mas não tinha a mínima certeza, né? 17 anos, nunca tinha trabalhado, então isso foi uma incógnita, né? O meu irmão já fazia engenharia mecânica, estava bem encaminhado, e eu, então, me dediquei para entrar no curso de engenharia química. E aí o vestibular, né? O vestibular nessa época no Rio de Janeiro, ele era unificado, todas as universidades participavam de uma mesma vestibular, de fazer uma prova e elencando as opções. E as minhas opções eram, primeira opção, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, no fundão. A segunda opção, UERJ. Terceira opção, a UF, que é a Federal Fluminense. A UERJ é a estadual, né? A UF, que é no Niterói, Federal Fluminense. E ainda tinha a Rural, Federal Rural. E depois vinham as faculdades particulares. E eu tinha muita vontade de fazer o curso numa universidade pública. Então eu estudei muito. Eu nunca fui um aluno exemplar, principalmente de primário e ginásio, meu segundo grau. Eu nunca fui um aluno exemplar, eu era esforçado, mas não era um expoente, vamos dizer assim, né? E eu me dediquei muito nessa época. Nessa época, nos meus 17 anos, eu era atleta de polo aquático no Rio de Janeiro, no clube de regatas Guanabara. E o detalhe é que eu fazia tudo em Botafogo. Eu não saía do meu bairro, assim, praticamente eu não pegava um ônibus. O meu colégio era a 3 quadras da minha casa, o meu curso de inglês era um pouco mais longe, mas eu ia a pé para economizar o dinheiro da passagem e poder gastar em outras coisas.
e eu não saía o Guanabara, que era o meu clube também, era uma distância que eu ia a pé e voltava para casa. Então, essa era a minha vida. Minha vida nesse meu ano de 1981 foi praticamente dedicada aos estudos e no final do dia, porque o treino de polo aquático era à noite, eu ia para o treino e voltava. Então, me dediquei demais para tentar alcançar esse meu objetivo, que era passar. E nessa época, o vestibular, eu tinha muitos amigos que prestavam vestibular anos e anos seguidos e não conseguiam ingressar na faculdade. Então eu tinha esse fantasma de não passar no vestibular. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, que a única universidade que era fora desse vestibular unificado, que era o vestibular da SES Gran Rio, a única faculdade que era fora era a PUC, que era uma baita faculdade, mas que fazia um vestibular à parte, que acontecia antes do SES Gran Rio. E eu prestei esse vestibular para a PUC e eu passei. Então, eu já estava universitário antes de fazer o vestibular do SES Gran Rio. Já saiu o resultado antes, então já estava, logicamente, meus pais teriam que bancar esse curso, né, porque a PUC era paga e muito bem paga, mas eu ainda tinha a minha dedicação para passar no vestibular para UFSC, para o UFRJ, né, Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz o vestibular e eu passei para o UFRJ na minha primeira opção. Então isso foi uma coisa muito, muito importante para mim, foi uma conquista muito grande. Bom, e aí nesse momento, no início de 1982, quando eu entrei na faculdade, minha vida mudou radicalmente, porque eu, que não fazia nada fora do bairro de Botafogo, praticamente, né, toda a minha rotina era a pé, por volta da minha casa, eu passei a ir para a Ilha do Fundão, que não sei se quem conhece o Rio de Janeiro, é uma ilha que fica perto da Ilha do Governador, perto do Aeroporto Internacional, e é distante. Eu pegava 2 ônibus, no início um ônibus, né, depois 2 ônibus, às vezes 2 ônibus, às vezes levava 1 hora e pouco para chegar na faculdade, e aquilo bagunçou muito a minha rotina de estudos, sim. Eu também, talvez por muito jovem, eu também relaxei um pouco, e o meu início do meu curso de engenharia química não foi muito bom. Então, durante o início do curso, eu tive uma série, ainda mais que o curso de engenharia tinha esse modelo, ainda tem um pouco, mas naquela época era pior ainda, tinha aquele modelo do ciclo básico, os 2 primeiros anos, muito cálculo, muita física, e eu não gostava muito daquilo, e como eu já estava na Federal, achando que, bom, agora meu trabalho está quase pronto, né, está quase alcançado, meus objetivos estão alcançados, eu realmente não tive um início do curso muito bom. Tive muitas reprovações no início, mas, então, em 82 foi o início do meu curso. Também foi o encerramento da minha carreira de atleta de polo aquático, porque na época o Clube de Regata Guanabara estava meio que desligando os seus times, né? E então, meus amigos estavam saindo do clube, e eu, para não parar de jogar, eu fui jogar na Gama Filho, onde meu irmão treinava também. Meu irmão jogava polo aquático na Gama Filho, onde ele estudava, na Universidade Gama Filho, que tinha um timaço de polo aquático. Eu fui para a Gama Filho, garoto, 17 anos ainda, porque a Gama Filho ia ter um time de juvenil e a gente podia fazer um time forte lá. E então nesse ano, para mim a rotina piorou ainda mais, porque eu ia para o Fundão, eu morava em Botafogo, ia para o Fundão, que levava 1 hora e pouco, depois eu saía do Fundão e ia para Piedade, que é também subúrbio, distante do Fundão e distante pegava trem, ou seja, foi uma bagunça muito grande, mas eu ainda consegui jogar então polo aquático ainda por um ano, no ano de 82, início de 83, fui campeão pela Universidade Federal de Santa Catarina nos Jogos Universitários, mas ali eu tive que, ou eu me dedicava para a engenharia química, ou eu continuava no polo aquático. Como eu não tinha crescido muito, né, eu comecei polo aquático com 13 anos, eu até tinha uma certa altura,
era bem desenvolvido em termos de natureza de corpo, mas depois eu não cresci muito, então já estava jogando primeira divisão, já não era uma coisa que eu via tanto futuro para mim como atleta. Então eu parei de jogar para me dedicar à engenharia química. Bom, então nesses primeiros 2 anos, foi nesse esse meu início de curso que não foi não tenho tanto orgulho desse início de curso que eu tive na engenharia química, na engenharia química. Mas em 1984 teve talvez o primeiro marco importante que eu acho na minha história que eu quero destacar aqui, que foi o início de um estágio que eu comecei no Instituto de Macromoléculas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o Instituto de Macromoléculas é um instituto de pesquisa na área de polímeros. Polímeros, materiais plásticos, borrachas, né? E por que foi um marco? Porque eu mudei o meu perfil de aluno naquele momento. Então, primeiro, era um estágio não remunerado. Eu tinha um amigo que estagiava lá, e falou assim, você que não quer estagiar? Lá tem uma vaga, só que não é remunerado. Eu falei assim, eu topo. Então, mas para mim foi uma mudança porque eu me sentia inserido no campo de trabalho na engenharia química, na química, principalmente na química de polímeros, materiais plásticos, que eu me apaixonei nessa época. E uma coisa muito importante também que aconteceu nessa época foi que eu conheci a minha esposa, né? A minha esposa nessa época era aluna de mestrado, esse instituto de pesquisa era um instituto de mestrado e doutorado, e ela fazia mestrado no Instituto de Macromoléculas. Então a gente se conheceu, ela era aluna lá, ela também é engenheira química, e a gente se conheceu, eu fazia análises para várias pessoas, inclusive para elas, eu fazia análise de laboratório, análise instrumental. Então, mas o mais importante foi, talvez pelo namoro, com uma pessoa que também era engenheira química, que tinha se formado já, quer dizer, eu mudei meu perfil de aluno e a partir daquele momento eu virei essa chave e fui um aluno bom, não excelente, né? Talvez não excelente, né? Eu tinha alunos melhores na minha turma, mas eu era um bom aluno. Parei, não tive mais nenhuma reprovação, já estava entrando no ciclo profissional da engenharia química e aquilo me motivou mais, me interessou mais e eu mudei totalmente, né? Bom, nesse estágio que começou não remunerado, mas depois eu passei até a ganhar uma bolsa a partir de uma empresa que fazia projetos lá, mas eu aprendi muito na área de polímeros. Eu gostei muito dessa área de polímeros, fui estagiário, inclusive, da professora Heloísa Mano e a Heloísa Biasotto Mano, que é a criadora e fundadora do Instituto, e ela existe um serviço de prestação de serviços para as empresas, e eu auxiliava nessa parte. Então, gostei muito dessa parte, desse meu período, né? Que foi aí 2 anos e 4 meses. Bom, no final de 86, aí eu tenho que fazer uma contextualização na economia do país, né? Em final de 86, nós estávamos vivendo o Plano Cruzado do presidente Sarney. Tancredo tinha morrido em 85 e o presidente Sarney era o presidente, né? E nós vivíamos problemas gravíssimos de inflação. E aí houve o plano econômico do governo Sarney, o Plano Cruzado. A moeda foi mudada de cruzeiro para cruzado e esse plano ele previa dos alicerces do plano era o congelamento de preços. E nessa época, o mercado de tecidos no Rio de Janeiro, o pessoal do atacado de tecidos, atacados são as empresas que compram das fábricas e revendem para o varejo, eles ganharam muito dinheiro. E o meu pai, na época, já era representante de tecidos, o meu pai era representante das indústrias Renault de Brusque, Carlos Renault e indústria Renault, meu pai era representante, e meu pai tinha muitos amigos nessa área. E uns amigos do meu pai, que eram donos de um atacado, chamado Tecidos Beck Giz, ganharam muito dinheiro nessa época do congelamento de preços,
do Plano Cruzado, e eles resolveram entrar para a área fabril. Então eles queriam montar uma fábrica têxtil de uma malharia, malharia, tecelagem e tinturaria de malhas para vender. Eles já vendiam malhas, mas eles compravam e vendiam, né? Eles queriam entrar para uma parte fabril. E aí, sabendo que eu, filho do meu pai, filho do Orlando, estudava engenharia química, me convidaram para ser o engenheiro da fábrica. Eu falei assim, olha, eu não entendo absolutamente nada da área têxtil. O curso de engenharia química, ele não foca em nenhuma área. Talvez um pouquinho mais em petróleo, mas não foca em nenhuma área específica. Ele dá sempre uma visão ampla das operações unitárias, dos processos. Então, eu não tinha conhecimento da área têxtil. Mas eu falei assim, eu topo, eu estou em formação, eu topo, vamos ver o que a gente pode fazer para aprender, né, e para tocar adiante esse projeto, que para mim seria uma ótima, né? Porque nessa época, muita gente terminava os cursos e não tinha emprego, né? Na década de 80 era muito comum isso. Bom, então o que eu fiz? Eu fui fazer, no início de 87, um estágio em Portugal. Meu pai, né, português, eu tenho os primos do meu pai que eram envolvidos também com fábricas têxteis em Portugal, no norte de Portugal, meu pai é do Porto. Eu fui para Portugal e fiz um estágio em 2 empresas durante 6 semanas. Um estágio de férias, né? Janeiro e fevereiro. Eu fui para Portugal para aprender do zero. Então, fiz duas malharias e tinturarias que eu estagiei lá, uma em Faf, uma cidadezinha perto de Guimarães, e uma outra no Porto mesmo. Né? Então, fiquei lá 6 semanas, aprendi um pouco. E também, uma outra coisa muito importante é que eu entrei num curso técnico têxtil, no Senai CETIC do Rio de Janeiro, o principal curso técnico têxtil que existe no Brasil, que é no Jacarezinho. Eu ingressei nesse curso para aprender sobre a área têxtil. Então, vejam bem, no ano de 87, né, eu fazia o último ano de engenharia química e fazia um curso técnico do zero. Fazia um curso técnico de nível 2º grau, né? Era bem interessante, porque eu ia para o fundão, assistia algumas aulas, daqui a pouco tinha aula, estava no horário da aula lá do curso técnico, eu ia para lá, era relativamente perto, de carro era relativamente perto. E eu fui fazendo esse curso, e aí aprendi bastante nessa área têxtil, foi bem valioso para mim. Eu não cheguei a terminar o curso técnico, mas aprendi bastante. Bom, por que eu não terminei o curso técnico? Porque eu estava me avizinhando da formatura, meados de 88, eu me formei em agosto de 88, e essa fábrica que ia sair, né, dessa empresa de conhecido do meu pai, ela perdeu um pouco a força. Já a questão financeira já não estava essa coisa toda, né? O Plano Cruzado não deu certo, então depois começou de novo um período bem recessivo. Né? Uma outra coisa importante dessa época, que eu ingressei nessa Tecidos BecGis, que ia construir a fábrica, é que eu conheci Joinville. Por que eu conheci Joinville? Porque a empresa que é fabricante das máquinas de acabamento da tinturaria eram fabricadas aqui em Joinville, na empresa Albrecht, seu Valdir Albrecht. Então, eu vinha, na época, a Joinville negociar, não negociar financeiramente, mas conversar, discutir problemas sobre a parte técnica, né, das máquinas de tinturaria e de acabamento. Né? Então, eu conheci Joinville, eu falei assim, Joinville é uma cidade que eu moraria. Mas, enfim, então, no final de 80, quando eu estava para me formar, eu me formei, e aí, agora eu nessa empresa, eu recebia, essa empresa que ia montar a fábrica, eu recebia um salário de estagiário praticamente, uma coisa insignificante, né? O salário nem se aproximava da metade do salário mínimo de um engenheiro. Então eu botei as cartas na mesa, eu falei assim, olha, eu me formei, agora eu vou em busca
de uma posição como engenheiro. E aí eles falaram, realmente a gente está com dificuldade de montar a fábrica, a gente não sabe quando, quer dizer, eu falei assim, bom, e agora, né? Porque nessa época, nessa tecido Backgiz, eu fazia um certo gerenciamento de produção. A fábrica não existia, mas a gente comprava o fio, mandava tecer em algumas tecelagens, mandava tingir em certas tinturarias, São Paulo e Rio de Janeiro, e eu gerenciava essa parte de produção sem ter fábrica. Mas enfim, bom, vamos para frente, né? Vamos procurar alguma coisa. E foi outra coisa muito importante que aconteceu, foi que surgiu uma vaga que foi de engenheiro numa empresa petroquímica, a empresa Procint, fabricante de metanol no Rio de Janeiro. E eles queriam contratar 5 engenheiros recém-formados. Então eles pegaram o nome dos formandos todos da minha turma, entraram em contato com todos e divulgaram lá, e eu fui fazer uma entrevista. E eu fui fazer a entrevista e toda a minha turma de formandos praticamente foi, tirando talvez 90% tenha ido. Eu sabia que tinha gente lá, como eu falei, né, em relação a alunos, expoentes de alunos, caras muito bons. Bom, o resultado é que eu fui selecionado, eu entrei na Procint, né? Por que eu entrei? Por causa do meu currículo que eu tinha, porque eu já tinha estagiado 2 anos e 4 meses no Instituto de Pesquisa, sabendo que uma parte era voluntária. Eu tinha feito estágio em Portugal, eu tinha trabalhado nessa empresa do projeto da fábrica. Então, toda essa minha experiência e mais o meu desempenho na entrevista, talvez, fez com que eu fosse selecionado. Na verdade, foi selecionado o estagiário da própria fábrica, que não era da minha turma, um outro amigo meu de formatura e mais 2 outros conhecidos meus que tinham formado 1 ano antes. Então a gente entrou 5 engenheiros nessa fábrica. E aí para mim foi muito importante, porque naquele momento, eu vi que eu era engenheiro químico mesmo, porque eu gostei demais dessa época na petroquímica. Fabricação de metanol, uma indústria, processo contínuo, a partir de gás natural, né, se produz o metanol, que é um álcool, mas uma coisa muito legal. E para que a gente foi contratado e por que éramos 5 novos engenheiros? Porque a fábrica, naquela época, né, 89, então estamos falando aí da digitalização, né, do avanço dos computadores também. Naquela época, a fábrica, que é operada por operadores, né, em turno, a fábrica que não para, né, ela é 24 horas em operação, não, só para parar a fábrica leva 3 dias, para começar mais 3 dias, então ela não para, é contínua. Ela era operada por operadores que faziam toda a operação os operadores na sala de controle, nos aparelhos na parede, né? Todos os controladores, instrumentos de controle de temperatura, de abertura de válvula, todos os controles da fábrica eram feitos na parede, né, da fábrica, num painel, né? E isso ia passar para o computador. Era uma mudança radical do controle, que ia ser feito esse processo, e tinham que ser treinados os operadores, né? Então a fábrica contratou nós 5 engenheiros recém-formados para desenvolver, né, as telas, o sistema tinha que fazer algumas colaborações, então a gente tinha que conhecer o processo, aprender sobre o processo, que era novo para a gente, recém-formados, auxiliar nessa construção do sistema, que era feito por uma empresa em São Paulo, e depois fazer treinamento para os operadores em campo. Então eram 5, porque a fábrica funcionou com turnos de revezamento de 6 horas, então são 5 turnos, 5 grupos de funcionários, a gente tinha então que se dividir nesses grupos. Então foi um período muito bom, que eu gostei demais, primeiro que eu aprendi muito da área da petroquímica, e ganhava bem também, porque primeiro a petroquímica, a indústria de petróleo, refino de petróleo e a petroquímica no Rio de Janeiro pagava muito bem, por causa dos sindicatos, pela toda a pressão que tinha.
E também tinha os adicionais, porque trabalhava em turno, ganhava um adicional, então eu, assim, fiquei muito empolgado. Mas esse nosso trabalho tinha um prazo de validade, né? Porque assim que os operadores ficassem autônomos, né, que às vezes dominasse o sistema, não precisaria mais a gente lá. Então a gente sabia que era um serviço que ia durar aí no máximo de 1 ano. E o que vai acontecer depois, né? De novo, vou ficar desempregado? Mas o que aconteceu é que eu fui convidado dentro da própria empresa a fazer parte de um grupo que ia projetar uma outra fábrica, uma fábrica de formol. Então, de metanol, produzir formol. Porque esse grupo, Peixoto de Castro, que era dono dessa empresa, eles também tinham uma outra empresa no Rio Grande do Sul chamada Sinteco, que fazia resinas fenol-formol, ureia-formol, resinas termofixas. Bom, então, eles compravam formol, eles queriam passar a produzir formol. Então eu fui convidado, eu fui o único desse grupo de 5 que fui convidado para esse grupo de projeto, que foi para mim uma experiência muito boa, porque o engenheiro químico que trabalha em projeto é muito difícil, não são muitas oportunidades, não tem tantas oportunidades de projeto de novas fábricas acontecendo no Brasil, principalmente naquela época, né? Então, mas eu fiquei então bem contente. Eu fazia parte de um grupo que era um engenheiro químico que veio lá da Sinteco, um pouco mais experiente que eu, então meu chefe, vamos dizer assim. Tinha um engenheiro mecânico que fazia toda a parte mecânica, era responsável pelo dimensionamento da parte mecânica, e eu que trabalhava nessa parte do processo de engenharia química da característica química do processo. E nós tínhamos um consultor, que era o Sinclair, que era um inglês, era o consultor da empresa, que aparecia, tipo, de 3, 4 meses, ele aparecia lá e viajava o mundo todo com consultoria, e ele aparecia lá, passava 1 semana, 2, dando bronca na gente, orientando a gente, né? Mas ele era enérgico nas colocações dele, e aquilo foi uma experiência muito boa. E a gente desenvolveu todo o projeto de engenharia básica dessa indústria de formol. Isso nós estamos falando de 1990. Só que em 1990 já era o governo Fernando Collor, uma contextualização política. O governo Fernando Collor, ele fez algumas ações que afetou diretamente as indústrias, né? Que foi a abertura dos mercados. Muitos mercados eram protegidos, né, contra importações, né, taxações de importação, e ele abriu os mercados, né? Isso transformou a indústria automobilística, a indústria têxtil, várias indústrias. E a petroquímica sofreu muito com isso, porque o parque industrial da indústria petroquímica era, de certa forma, ultrapassado. Então a gente não tinha condição de concorrer com os preços externos do metanol. Então foi um baque muito grande. E aí o que aconteceu? O grupo arquivou o projeto. E eu fiquei muito decepcionado, porque eu tinha a plena certeza que eu ia, primeiro, participar da construção da fábrica, que seria em Sorocaba, em São Paulo. E eu mesmo sendo do Rio de Janeiro, carioca, eu não me apegava ao Rio de Janeiro, eu tinha intenção de sair do Rio de Janeiro desde o início. E eu já tinha dito, esse meu chefe, que era o engenheiro químico, falou que não ia, ele era gaúcho, era de Porto Alegre, ele falou que não ia para Sorocaba, eu falei assim, eu topo. E seria um sonho, né, você ser um engenheiro de processo de uma empresa que você foi engenheiro de projeto, quer dizer, projetou a fábrica, bota para funcionar e depois acompanha o processo de produção, quer dizer, talvez um sonho de qualquer engenheiro químico. Mas, em função desse cenário político, o projeto foi arquivado e nunca saiu do papel. Então, eu que estava achando que estava encaminhado dentro do grupo, né, da empresa, eu fui demitido, né, fui desligado da empresa, porque não tem fábrica. Já tinham, dos 5 que foram contratados, já tinham saído uns 2, só estavam 3 lá.
e eu fui o antepenúltimo, né? Enfim, e aí, depois disso, né, ficamos aí de novo buscando oportunidades, e de novo, a minha experiência na área têxtil me oportunizou a entrada de uma outra empresa, uma tinturaria no Rio de Janeiro, chamada Bergetex. E essa empresa é uma empresa familiar, que era na Baixada Fluminense, em Pavuna, era longe, eu levava 1 hora e pouco para chegar. E eu tive essa experiência na empresa, mas que não me adaptei muito. Foi uma experiência boa, porque eu aprendi, de novo aprendi bastante coisa na área têxtil, mas eu não gostava muito do clima, do ambiente da empresa. Não me adaptei muito ao ambiente da empresa. Então foi uma experiência de 6 meses. E eu falei assim, bom, eu não quero isso, o que nós vamos fazer? A minha esposa, na época, minha namorada, ela tinha terminado o mestrado, estava na iminência de iniciar o doutorado, porque também não tinha oportunidades fora do instituto, ela estava como funcionária do instituto, na parte de pesquisa, mas... E, bom, vamos tentar sair do país? Vamos tentar, ela poderia fazer um doutorado, e eu poderia tentar um mestrado, então a gente se preparou para ter uma experiência fora do país. E ela tinha, inclusive, já um aceite da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então a gente fez preparação para inglês, fizemos prova de proficiência de inglês, tivemos um conceito aceitável para poder ir para fora, ser aceito numa universidade como essa. Ela tinha já o aceite do orientador dela, do professor lá da Inglaterra, só que o governo Collor, ainda estava o governo Collor, né? Ele, nessa época, ele reduziu ou quase zerou os recursos de bolsas para o exterior. Então, novamente, né, devido ao cenário econômico do país, a gente teve mais um percalço, né? Bom, mas a vida segue, né? O que eu falei? Bom, vamos de novo começar da estaca zero. Então, de novo, eu comecei a procurar muita coisa. E, para não ficar parado, eu fui auxiliar meu pai. Meu pai era representante de tecido, meu pai já estava querendo diminuir um pouco o nível do trabalho, e eu passei a ajudar ele na parte de venda de tecido, visita de clientes, um trabalho de comercial de visita, de confecções, de atacados, né, que compram os tecidos das indústrias. Então a gente fazia essa visita, um trabalho de venda bem interessante, né? Foi interessante durante o período. Então, já estamos em 91, eu fiquei auxiliando meu pai durante esses meses. E aí que vem uma coisa muito interessante, que talvez seja o segundo marco importante da minha carreira profissional. Eu recebi uma ligação de Joinville, de um gerente industrial de uma empresa que queria que eu viesse a Joinville fazer uma entrevista. E eu falei assim, olha, nunca mandei nenhum currículo para Santa Catarina, muito menos para Joinville. De onde vem? E aí que eu sempre falei para meus alunos isso, assim, a importância do relacionamento, da rede de amizade, a rede de contatos que a gente faz. O detalhe é que nessa empresa aqui em Joinville, a Lumiere, empresa que não existe mais, fabricante de lingerie, tinha o chefe do PCP, era um rapaz, o José Carlos, que tinha estudado comigo lá no CETICT, naquele curso técnico que eu fiz, não terminei inclusive, né? E a gente jogava bola junto, a gente participou dos campeonatos, ele jogava muita bola, eu não joguei nem tanto, mas ele jogava muita bola. Mas a gente jogava bola juntos no campeonato, fomos campeão e tudo. E ele era chefe do PCP, e conversando com o gerente, com o diretor industrial falou assim, olha, a gente queria muito contratar um engenheiro químico para ser gerente da fábrica aqui, um cara que tenha formação, tenha experiência, nem precisa ter tanta experiência, mas que tenha formação na área de engenharia química, que a gente quer dar
uma guinada na fábrica, e ele falou assim, olha, eu tenho um conhecido que inclusive, não sei porque ele sabia, eu tinha perdido contato com ele, mas eu sabia que eu estava desempregado, que eu estava auxiliando meu pai, e passou meu telefone para ele. Então, do nada, eu recebi um telefonema no Rio de Janeiro para vir a Joinville fazer uma entrevista. Então, aí eu vim para Joinville, a fábrica era bem grande, é uma coisa que me impressionou bastante, e eu fui contratado como gerente de tinturaria e estamparia. Um salário muito bom, fiquei impressionado porque eu tinha trabalhado na indústria têxtil, numa indústria têxtil na Baixada Fluminense, na Pavuna. Então, a realidade dos funcionários, né, dos operadores, pessoal bastante humilde, bastante dificuldade. E eu cheguei aqui na Lumiere e as pessoas tinham tudo, alguns chegavam até de carro, os operadores. Então eu falei assim, poxa, que vida, que qualidade de vida interessante. Gostei muito, né? Então eu vim como gerente de tintura de estamparia, me mudei para Santa Catarina em outubro de 91, com 27 anos. Então vim para cá com 27 anos, já estou aqui há 32 anos. Portanto, estou há mais tempo em Santa Catarina do que vivi no Rio de Janeiro. Bom, essa empresa, ela já tinha dificuldades, eu não sabia, né? Mas eu aprendi bastante também, foi um período muito interessante como gerente, né, de tinturaria e estamparia, então fiz um relacionamento, mesmo não sendo por muito tempo, eu trabalhei cerca de 1 ano nessa empresa, eu fiz ampliei muito a minha rede de contatos, né, com fornecedores, com outros fabricantes, né, concorrentes. E a gente, então, quando eu saí em final de 92, eu tinha muitos relacionamentos, né? E eu não queria voltar para o Rio de Janeiro, já tinha vindo para cá, a minha namorada na época já tinha vindo para cá também, também tentar uma oportunidade melhor. E nessa época, a Univille, que era FURJ ainda na época, estava saindo dos cursos mais de administração, de gestão, e entrando na área tecnológica. E estava lançando o curso de Química Industrial e o curso de Biologia. E a minha esposa, que já tinha mestrado e estava com doutorado iniciando, trancado no doutorado, ela fez concurso, então, para a Univille, prestou um certo concurso, um processo seletivo, e ela entrou na Univille. Então, quando eu saí da Lumiere, a minha esposa, a Inês, já estava na Univille, encaminhada, e eu falei assim, eu não quero voltar para o Rio de Janeiro, eu vou ficar por aqui e vou conseguir alguma coisa. E eu passei a fazer consultorias em algumas empresas na Malve, de Jaraguá, Elásticos Zanotti, algumas empresas menores que eu ia fazer consultoria de laboratório, de desenvolvimento de cores, na parte de tinturaria. E assim eu me mantive durante um período, até o final, até a virada do ano de 92 para 93. Bom, e aí veio o terceiro marco importante da minha vida. Então, o primeiro marco lá quando eu entrei no Instituto de Macromoléculas, o segundo marco quando eu vim para Joinville, e o terceiro marco quando eu entrei para a área de docência. Como aconteceu isso, né? Eu tinha um amigo que eu conheci na própria Lumiere, o professor Walter, que na época não era professor, era meu colega, era engenheiro mecânico, e ele falou para mim, olha, tu não tem vontade de dar aula? Eu falei assim, olha, não tenho, nunca dei aula, mas assim, tenho interesse sim, porque minha mãe era professora, né, e eu sempre me destaquei na apresentação de trabalhos, assim, sempre gostei disso, eu acho que eu toparia. Não, é pelo seguinte, a Escola Técnica Tupi tem um curso lá de técnico em plásticos. Tu não trabalhou com plásticos aí? Eu falei assim, pô, lógico, eu adoro essa parte de polímeros, de plástico. Então, eles têm um curso técnico em plástico e eu acho que eles estão precisando de professor lá. Você fala com um amigo meu de faculdade, que é o Écio. E eu bati lá, passo na sala do Écio, na casa do Écio, que era professor lá na época.
E ele falou assim, não, realmente o pessoal está precisando sim, né? Ele não me conhecia, e vou te levar para te apresentar para o nosso chefe lá, que é o professor Romeu Kiel. E eu fui na Escola Técnica Tupi, conversei com o professor Romeu Kiel, gosto de uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, uma pessoa que foi referência para mim, como professor, como gestor. E aí eu comecei a dar aula, tinha uma necessidade pontual, que era uma disciplina de materiais poliméricos, matérias-primas, e eu peguei uma disciplina durante o dia, eram poucas horas, né? Mas logo depois, um professor que também tinha entrado para a mesma disciplina no período da noite, que trabalhava na Tigre, ele não ia poder assumir as aulas, eu fui crescendo, né? Então, na Escola Técnica Tupi, eu comecei, quer dizer, essa minha carreira de docente, que foi muito importante. Eu fiquei 29 anos como professor na Sociesc, né? Que é a mantenedora da Escola Técnica Tupi. Então, nesse período de 93 que eu entrei, né? Eram os cursos técnicos em plásticos. Eu também dei aula de química em outros cursos de técnico de segurança, também cursos de mecânica, cursos de processamento de dados. E eu fiquei, então, um bom período como professor na escola técnica, até chegar até assumir a parte de coordenação de ensino dessa área de materiais dentro da escola técnica. A escola técnica, ela sempre teve um sonho, né, um planejamento para se tornar um centro universitário, ou seja, uma instituição de ensino superior. Sempre quis chegar até ter uma engenharia. E aquilo estava se formando pelo menos um esboço do que seria esse ingresso no ensino superior. Uma coisa também muito importante que aconteceu em 96 foi o nascimento da minha filha, Fernanda, que também é marco importante na minha vida, né? Não é um marco profissional, mas é um marco muito importante na minha vida. Bom, e aí eu sentia que a Sociesc, né, a Escola Técnica Tupi, ia virar um centro universitário, ia ser uma instituição de ensino superior. E, portanto, eu achava que tinha que fazer um mestrado. Bom, as opções que se tinha de mestrado na época não eram muitas, né? E eu queria, então nós temos que ir para a Federal de Santa Catarina. Então, como fazer isso, né? Eu era professor na Escola Técnica Tupi, já era até coordenava um pouco a parte de ensino, tinha uma carga horária muito alta, mas ali em 98, mais ou menos, a gente juntou um grupo de 5, eu e mais 4 amigos, né? Uma amiga e 3 amigos, e a gente falou assim, vamos fazer o mestrado, nós vamos daqui para Floripa toda semana, toda segunda-feira. Então a gente conseguiu, com o Romeu Kiel ajudou muito disso, nos ajudou muito, que eram todos do mesmo departamento, e a gente ficava sem aula na segunda-feira, e a gente ia segunda-feira para Florianópolis fazer as disciplinas e cursar o curso de mestrado. E o resto da semana era lotado de atividade, né? Nessa época, a BR-101, que liga Joinville a Florianópolis, ainda estava em duplicação. Então a gente ia revezando o carro, 5 pessoas no carro, um deles tinha um Fusca, inclusive, e a gente ia toda segunda-feira daqui para Florianópolis. E foi, então, um período, de novo, de bastante empenho, porque era trabalhar, dar aula, preparar a aula, dar aula e fazer o mestrado, que não é uma coisa fácil. Mas em 2000, isso foi final de 99. Então, 2002, 2 anos e pouco, mais ou menos, eu defendi meu mestrado, né? E aí eu já estava, a Escola Técnica Tupi, já existia o Instituto Superior Tupi, que era a parte de cursos superiores com cursos de tecnologia, os tecnólogos.
começou a jornada de ensino superior da Sociesc, começou com um convênio com o Cefet do Paraná, um curso de tecnologia. Depois passou a ter os próprios cursos e depois migrou para a engenharia. Então eu passei a dar aula, né, já dava aula nos cursos de tecnologia, principalmente tecnologia em materiais. Então essa minha docência nos cursos superiores está aí mais ou menos a partir de final da década de 90, início da década de 2000, na década do século atual, né? Bom, cheguei até ser coordenador do curso de tecnologia em materiais e com essa minha experiência de coordenador no curso de tecnologia em materiais, já começaram os cursos de engenharia na Unisociesc, na Sociesc. Começou pela engenharia de fundição, depois teve engenharia de plástico, mecânica, assim por diante, né? E eu tenho um orgulho muito grande porque eu passei a ser coordenador de um projeto de engenharia, de um curso de engenharia química. Eu, né, já estava atuando na parte de materiais, estava um pouco distante da engenharia química, vamos dizer assim, e eu fui responsável por implantar um curso de engenharia química na Sociesc, do zero, né? Então, isso aconteceu, né? A gente montou um curso, corpo docente, laboratórios. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Para mim foi uma conquista, uma realização muito grande, né? De ser o mentor do curso, implantar o curso, aprovar o curso no MEC, receber a visita do MEC tanto de autorização quanto de reconhecimento, né? E foi um período que eu acho bem exitoso da minha carreira docente, vamos dizer assim, né? Bom, paralelo a isso, nesse período, eu vi que precisava fazer um doutorado também, já que eu estava nesse meio, né? E eu entrei no doutorado, isso em 2005. 2005, de novo, eu falei assim, vou fazer meu doutorado lá na UFSC, né? Meu professor orientador é o mesmo do mestrado, eu vou fazer. E fiz meu doutorado também nesse mesmo cenário de trabalho, trabalhando, sendo coordenador de curso, dando aula, prestando serviço, que a Sociesc também prestava serviços, e consegui fazer meu doutorado em materiais, trabalhei na área de compostos. No meu mestrado eu tinha trabalhado com blendas poliméricas de poliamidas, e em 2010 meu doutorado foi em compósitos de nanotubo de carbono em matriz de PVC. Então isso me deu uma conquista muito grande, assim, me deu uma satisfação muito grande, o meu título de doutor. Eu já estava então como professor das engenharias, dava aula no curso de engenharia mecânica, minhas disciplinas na área de mecânica dos fluidos. Além da engenharia química, dava aula no curso de engenharia mecânica, na mecânica dos fluidos, termodinâmica, uma série de disciplinas do ciclo profissionalizante, que é meu interesse, além da parte de ciências de materiais, que é talvez a base, né, da minha formação de engenharia de materiais. Mas aí, depois de um certo tempo na coordenação, coordenei o curso por 10 anos, aí eu saí do curso. Saí da coordenação, eu já estava com meu doutorado completo, e eu fui participar do curso, a Sociesc tinha um curso de mestrado em engenharia mecânica, um mestrado profissional. Então eu fiz parte do corpo docente do mestrado profissional. A Sociesc tinha mestrado profissional em engenharia mecânica e engenharia de produção. E eu fui para engenharia mecânica porque tinha uma linha de materiais. Então eu instaurei a minha linha de pesquisa na área de materiais compósitos, né, que era a sequência do meu doutorado. Lá eu orientei 3 alunos, eu fui professor desse programa de 2015 a 2017, não, 2014 a 2017, e lá eu tive 3 orientados, né, nesse período, além de continuar dando aula na graduação como professor. E aí aconteceu a venda, né, a Sociesc foi vendida para um grupo mineiro, e aí a Sociesc, bom, por causa disso, falta de interesse, o mestrado foi encerrado, e a Sociesc mudou muito o seu
perfil de gestão, né? E eu fui reduzindo meu envolvimento com a Sociesc até sair no ano de 2022, né? Fevereiro de 2022, depois de 29 anos envolvidos nessa série de atividades que eu tentei resumir aqui. Então, essa minha saída da Unisociesc, né? Eu ainda estou como conselheiro no CREA Santa Catarina. Primeiro eu era conselheiro indicado pela Sociesc, mas depois hoje sou indicado pelo CAJ, o Centro de Engenharia de Arquitetos de Joinville, e eu continuei com as minhas atividades de conselheiro. Também abri uma empresa para mim, uma MEI, uma microempresa individual, onde eu presto serviços de consultoria, alguns serviços de ministro também alguns cursos, módulos de pós-graduação na Univille, também sou convidado. Então essa hoje em dia é a minha atividade profissional. Hoje também sou diretor financeiro do CAJ, nessa gestão que começou esse ano, vai até ano que vem. Esse é meu envolvimento. Então, para finalizar, eu uma vez ouvi um professor, que eu não vou me recordar quem falou, mas num encontro brasileiro de ensino de engenharia química, que ele disse o seguinte: eu sempre repasso isso para os meus alunos da área da engenharia química. E eu acho que também cabe para outras engenharias, mas para a engenharia química isso é bem notório. Que o engenheiro químico, de via de regra, ele vai se envolver com pelo menos três áreas diferentes dentro da engenharia química. Então, por isso a importância da pessoa poder aprender, se adaptar às novas realidades. Isso aconteceu comigo, né? Porque eu trabalhei na área têxtil, trabalhei na área petroquímica, trabalhei na área de materiais e trabalhei na área de docência, que, né, embora seja docência na área de materiais, é um quarto campo. Então essa importância são duas coisas que eu sempre gostei de com essa minha história exemplificar, que é a importância da adaptabilidade que o engenheiro tem que ter e a importância também da relação de amizade, da rede de relacionamentos. Porque meu segundo marco, que foi a vinda para Joinville, aconteceu graças a uma relação de amizade com uma pessoa que estudou comigo num curso técnico que eu nem concluí. Então é uma característica importante. Bom, essa então é a minha história. Espero que sirva de inspiração para vocês, para quem quer que possa, né? E espero encontrá-los, quem sabe, por aí. Obrigado.